Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês. Vamos dar continuação no nosso estudo sobre a ressurreição do justo. Você já está com a Bíblia de vocês? Uma canetinha com papel para anotar a passagem, né? É um assunto que a Bíblia nos fala que nós não podemos ser ignorantes sobre esse assunto, né? Ressurreição do justo. Quem é o justo? Todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Todos aqueles que andam no caminho do Senhor através, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu, a nossa gratidão pelo dom da vida, pelo ar que respiramos e pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. O Senhor vem fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Estamos prontos? Abra a Bíblia de vocês, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Apocalipse 20, capítulo 6. O que é dito dos que estiver incluído na primeira ressurreição? O que é dito dos que está incluído na primeira ressurreição? Foi falado alguma coisa. E ele fala assim: bem-aventurado, santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, na reunião com eles há 1000 anos lá no céu. A morte não tem parte. Quem tem parte nisso? São aqueles que dormiram em Cristo, vai ser ressuscitado primeiro, aqueles que estão vivos e aceitaram Jesus, que vai ser transformado, e durante um período de 1000 anos lá no céu, eles vão fazer parte também ali de sacerdote, ali de Deus, ali até vir a nova Jerusalém para a terra. E os que não aceitaram Jesus, eles vão acordar na vinda de Jesus, para ver que deve a verdade, que ele retornaria, vão dormir, e aí a segunda ressurreição, aí não tem mais jeito, é destruição. Mas para esses que aceitaram Jesus como seu salvador pessoal, vai ter uma parte. Olha que privilégio, lá junto com os anjos no céu, se tornando como sacerdote de Cristo, num período de 1000 anos ali, fazendo ali o trabalho de sacerdote ali. É um privilégio muito grande. Para isso nós precisamos aceitar, e para isso nós precisamos ter fé e acreditar. Ainda lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 12 e 19, vocês podem já pegar aí, 1 Coríntios 15, 12 e 19. Sobre que fato baseia Paulo, o apóstolo Paulo, na esperança cristã? Na esperança cristã, o apóstolo nos fala alguma coisa, ele fala: ora, se é correto pregar que Cristo ressuscitou, se é correto pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmamos algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e a vossa fé. Aqui o apóstolo ele fala assim: se nós não acreditar que Cristo ressuscitou, então como é que nós estamos pregando que Cristo está no céu? Como é que nós estamos falando que um dia ele vai voltar? Se nós não aceitamos a ressurreição dele dentre os mortos, então a nossa fé, a nossa pregação é tudo em vão. Nós estamos mentindo para nós mesmos. Nós estamos falando uma coisa que nós não acreditamos. Então, em vão é a nossa fé. Se somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos severamente contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, e qual é ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitar, porque se os mortos não ressuscitar, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, o que dormirá em Cristo perecerá. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 12 e 19. Se nós não acreditamos, nós somos mais infelizes.
porque nós estamos falando uma coisa que nós não acreditamos. Nós somos testemunha falsa de Jesus. Nós falamos que ele teve neste mundo, sofreu, morreu, ressuscitou o terceiro dia, está no céu e um dia vem buscar seu povo. Mas se nós não acreditamos nessa ressurreição do justo, nós estamos mentindo para nós mesmos. E nós estamos mentindo para outras pessoas também. Então, ou nós aceitamos, ou nós somos uma testemunha falsa. Eu não quero ser uma testemunha falsa e não quero que vocês aprendam a ser uma testemunha falsa de Deus. Jesus esteve neste mundo, ressuscitou e ele prometeu que vai voltar. E ele volta, porque a palavra de Deus não volta atrás, ele vai voltar a buscar seu povo. 1 Coríntios 15, 20 e 22. A declaração faz a seguinte, o apóstolo faz a seguinte declaração: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia do que dorme, visto que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, e assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, por Adão, o pecado entrou no mundo. Então, por um homem, Adão, entrou o pecado e a morte, porque o salário do pecado, morte. E por um homem, Cristo Jesus, que ele veio aqui como homem, ele deu o direito para nós ter a ressurreição. Então, esse é um direito que Cristo veio, ele comprou. Ele comprou o nosso direito de ressuscitar se nós aceitamos ele, para um dia estar com ele na Canaã celestial. Ele nos dá essa oportunidade para nós estar com ele. Agora, se nós não aceitamos, meus queridos, em vão são tudo isso, essas coisas que nós estamos estudando, o que nós falamos, não tem sentido nenhum. Nós vivemos num mundo de pecado, um mundo de angústia, um mundo de sofrimento, uma certeza que a gente tem: Cristo vai voltar, se nós tiver fé e acreditamos, para nós ter um dia com ele no céu e num mundo que ele vai construir novo, muito bom, que não tem essas coisas. Mas para isso precisamos nós aceitar. Agora vocês podem pegar a Bíblia lá em João 11, 20, 25 e 26, também Apocalipse 1 e 18. Que disse Cristo de si mesmo? Cristo, ele falou alguma coisa dele mesmo. Então vamos ver o que ele falou. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todos que vivem e crê em mim, não morrerá eternamente. Aqui então ele fala assim: quem crê em mim, não morrerá. Essa morte que está falando é a morte eterna. Se você aceita Jesus como teu Salvador, se você acredita nessa ressurreição dele, mesmo que você morra, que nós falamos que é a morte, para Jesus não é morte, para Jesus é um sono. Lembra da história de Lázaro? Ele falou: Lázaro não morreu, Lázaro dorme, eu vou lá acordar ele. E Jesus um dia vem para acordar seu povo. Então, e não morrerá. Agora, aqueles que não crêem, infelizmente, vai ter outro fim. Agora em Apocalipse 1,18, Cristo transformou a morte em um sono. A morte absoluta não conhece, acorda mais. Mediante Cristo, os que caírem sobre o poder da morte ressuscitarão, algum para a vida sem fim e outro para a morte eterna. Confirmando aquilo que a gente já falamos. Uns para a vida, que não vai ter mais morte, e outro para a destruição eterna. Isso é as condições do ser humano. O ser humano não tem outro meio. Ou ele aceita Jesus como seu Salvador, para um dia estar com ele no céu, numa nova terra, ou vai ser destruído para sempre. Por que Jesus ainda não veio? Ele está dando sinais da volta dele.
porque Ele está dando a oportunidade para cada um de nós se arrepender dos erros nossos e aceitar Ele como nosso Salvador pessoal. Então, se nós aceitamos Ele como nosso Salvador pessoal, se nós por acaso dormir, Ele nos vai acordar para a vida eterna. Mas para isso nós precisamos ter fé, acreditar. Lá em Jó, capítulo 14, 14 e 15, é o último versículo de hoje. Depois nós dar continuidade. Que pergunta fez Jó, que resposta lhe dá? Morrendo o homem, porventura tornará a viver todos os dias da minha milícia. Esperaria até que eu fosse restituído, chama-me-ei, e te responderei. Teria saudade das obras das tuas mãos. Jó fala que tem saudade das mãos de Jesus. Um abraço a todos.